Queridos irmãos e irmãs, na terça-feira, passada a festa do batismo do Senhor, nós começamos um novo tempo litúrgico na igreja, o tempo comum. Por isso que estamos com a cor verde, o padre com os paramentos, a toalha do ambão, porque durante o tempo comum nós observaremos, meditaremos a partir do Evangelho, principalmente, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, as curas que Jesus realizou, as libertações, as expulsões de demônios, os exorcismos que Jesus realizou. E em tudo isso, Jesus foi obediente à vontade do Pai. Em tudo isso, Jesus cumpriu aquilo que o Pai havia reservado para ele. E nesse ano litúrgico B, nós meditamos a partir do Evangelho de São Marcos. E alguém poderia me perguntar assim: padre, se nós meditamos a partir do Evangelho de São Marcos, por que o Evangelho de hoje é tirado do Evangelho de São João e não do Evangelho de São Marcos? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas é porque o Evangelho de São Marcos, ele é o menor dos evangelhos, ele é o evangelho mais reduzido. Então a liturgia da igreja vai colocar algumas passagens do Evangelho de São João para complementar o Evangelho de São Marcos. E nós ouvimos na leitura de hoje que João Batista aparece no primeiro capítulo de São João. João Batista, quando ele vê Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Por que essa frase é tão importante de João Batista? E a virtude que eu mais admiro em São João Batista, de tantas virtudes que nós vemos nele, é a virtude da humildade. Porque quando João Batista diz, quando Jesus passa, que Jesus é o Cordeiro de Deus, João Batista sabia que a sua missão estava se encerrando. João Batista era um homem penitente, João Batista havia ido para o deserto, João Batista se alimentava de mel e gafanhoto, vestia roupas de penitência, e o povo da época começou a pensar que João Batista era o Messias esperado pelo povo de Israel. O povo começou a pensar que João Batista seria o Salvador. Então, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele é humilde. Ele sabe que a missão dele era preparar os caminhos de Jesus. Ele sabia que a missão dele era preparar o momento até que Jesus chegasse. Nós precisamos aprender com São João Batista a virtude da humildade. Saber onde Jesus nos chama, saber quando Ele nos chama e para que Ele nos chama. Não passar à frente daquilo que não é a nossa missão. Não passar à frente daquilo que não é a nossa responsabilidade. Não passar à frente daquilo que é parte de Jesus. Nós não somos Deus. Nós não somos deuses. Nós somos testemunhas dessa presença de Cristo no mundo. E depois que João Batista anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus, nós vemos o chamado de alguns discípulos. 2 que eram discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Um deles, que era André, apresenta Jesus a seu irmão Pedro. E nós vemos o chamado que Jesus faz a Pedro. É tão bonito que o Evangelho diz: Jesus olhou bem para Pedro e disse: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Quefas. Quando Jesus chama alguém na Sagrada Escritura, é porque ele dá uma vida nova. Quando Jesus olha para alguém na Sagrada Escritura e ele olha para nós, ele conhece profundamente a alma da pessoa, o coração da pessoa, as intenções da pessoa, a consciência da pessoa. Jesus, quando ele olha para mim, Padre Rafael, quando ele olha para você, ele te conhece profundamente. Nós, seres humanos, as outras pessoas, e nós também temos esse problema, nós pensamos, nós julgamos que conhecemos por completo as outras pessoas, mas nós não conhecemos. Eu não conheço profundamente cada um de vocês. Quem conhece profundamente a consciência de vocês, as intenções de vocês, a alma de vocês, o coração de vocês, é Jesus Cristo. E quando Jesus olhou para Pedro, sabendo quem Pedro era,
sabendo que Pedro era impulsivo, sabendo que Pedro era eufórico, sabendo que Pedro tinha boas intenções, mas que ele também falhava, Jesus não olhou somente quem Pedro era com as suas limitações, mas ele olhou para Pedro sabendo quem Pedro poderia ser se ele seguisse Jesus. Quando Jesus olha para nós, ele sabe quem nós somos. Tudo, os nossos defeitos, os nossos pecados, nossas qualidades, mas quando ele olha para nós, ele sabe muito mais quem nós poderemos ser se nós abraçarmos a vida nova que ele nos oferece. E para abraçar a vida nova, para seguir a Jesus, precisamos ouvir o chamado que ele nos faz. Se nós queremos ser livres, felizes como Jesus foi, precisamos estar atentos ao chamado que o Pai nos faz. Por isso que a primeira leitura do livro de Samuel mostra-nos o chamado de Samuel. Samuel era um jovem que estava no santuário de Silo, onde estava a Arca da Aliança, que não havia ido para Jerusalém ainda. Samuel estava no santuário de Silo e no meio da noite o pai chama Samuel. É tão interessante que essa imagem do sono, essa imagem da noite, alguns autores dizem que é a importância do silêncio. Eu sei que hoje nós temos às vezes dificuldade para dormir. Eu tenho um pouco. Mas o horário do sono é o horário da paz, da tranquilidade, do silêncio. Se nós queremos ouvir o chamado do Pai, precisamos estar em silêncio. Precisamos ter momentos em que nós nos recolhemos e nos colocamos diante de Deus. E no mundo de hoje, no meio de tanto barulho, no meio de tanta dispersão, no meio de tantas vozes, como que nós ouviremos a voz do Pai? Precisamos de silêncio. E se nós não estamos atentos, a primeira voz que se apresenta a nós, nós acreditamos, nós confiamos, nós nos entregamos. Então hoje o mundo da internet, a internet é uma coisa boa, gente. Mas no meio do mundo da internet, são tantos influencers, tantos formadores de opinião, tantos youtubers, que se nós não temos a fé em Cristo, se nós como Cristo não ouvimos a voz do Pai, a primeira voz que se apresenta a gente vai se entregando. E nós nos iludimos, não padre, não tem problema, isso não influencia em nada, eu posso ouvir, mas não, eu tenho minhas convicções religiosas, pessoais. Gente, nós somos facilmente manipulados. Aquilo que um youtuber fala, aquilo que a mídia fala, aquilo que a Globo fala, facilmente nós somos manipulados. Aí nós vamos dando ouvido a outras vozes. Agora nós podemos dar ouvido, bom, eu não dou ouvido, mas estou dizendo que nós podemos ser manipulados. Nós podemos dar ouvido a esse negócio que começou mais uma vez, que é o Big Brother. Gente, é só lixo, é só maquinação, contra tudo aquilo que nós cremos e que nós pregamos. Não, padre, mas não tem problema, eu olho lá um pouquinho o que acontece na casa, eu dou uma espiadinha na casa. O povo é tão inteligente, esse povo da mídia é tão inteligente, que o símbolo do Big Brother, que é aquele olhinho, é para despertar a nossa curiosidade. Não, padre, então eu dou uma olhadinha lá na casa para ver como é que tá, né? Eu voto lá em alguém que vai para o paredão, que depois vai ser eliminado, e não tem problema nenhum. Primeiro que quem vai ganhar 1,5 milhão não é nenhum de nós aqui. Pelo Big Brother não, só se for pela loteria, né? Mas quem vai ganhar 1,5 milhão é quem está dentro do Big Brother. Se você fica preocupado em vigiar a vida do outro, em saber quem está lá, em gastar o seu tempo votando para quem vai no paredão, você está gastando o seu tempo à toa. E aquilo que se prega lá, aquilo que nós vemos lá, é contrário àquilo que nós cremos na Igreja Católica, e aquilo vai nos influenciando. Você acha que se você vê lá no Big Brother disputa, briga, traição de amizade, né? Porque as pessoas têm interesses, né? Então alguém é bom até o momento que eu tenho que mandar alguém para o paredão. Você acha que isso não vai te influenciar? Aliás, acho que já passou da hora da gente desligar o canal da Rede Globo, porque não dá. É contrário àquilo que nós cremos e àquilo que nós pregamos. A quem nós temos dado ouvido? A que nós temos dado ouvido?
Será que é a voz do Pai que fala a nós, que nos chama? Ou será que são outras pessoas? Será que é a internet no seu sentido negativo? Será que é a Rede Globo? Será que é a mídia? A quem nós temos dado ouvidos? Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos Jesus no Evangelho, pregando, ensinando, fazendo curas, nós vemos que Jesus era livre. Mas não essa liberdade pervertida que se prega hoje. Não uma liberdade negativa, mas a liberdade positiva de alguém que cumpria a vontade do Pai. Se nós queremos ser felizes, se nós queremos ser livres, nós precisamos ouvir a voz do Pai e sermos obedientes a essa voz. Senão a gente vai assim, todo mundo faz isso, então vou fazer também. Todo mundo agora faz essa brincadeirinha na rede social, eu vou fazer também. Todo mundo assiste isso, eu vou fazer também. Não temos nem personalidade como pessoas e personalidade como cristãos. Porque o primeiro vento que bate, nós nos entregamos, nós somos conduzidos. O chamado que o Pai nos faz é para nos tornar livres e para nos tornar felizes. Jesus foi feliz, foi livre, porque cumpriu a vontade do Pai. Nossa Senhora foi feliz, foi livre, porque ela cumpriu a vontade do Pai. Os santos foram felizes, foram livres, porque cumpriram a vontade do Pai. Queridos irmãos e irmãs, a partir dessa liturgia de hoje, do segundo domingo do tempo comum, reconheçamos que Jesus nos conhece. Ele olha bem para nós, conhece a nossa alma, o nosso coração, as nossas intenções e nos chama para nos dar uma vida nova. E se nós queremos ser felizes, sermos livres como Jesus, precisamos ouvir a voz do Pai e obedecer os seus mandamentos. Que Nossa Senhora, que os santos intercedam por nós e nos ajude. No meio de tanto barulho, no meio de uma sociedade ruidosa, barulhenta, que nós ouçamos a voz do Pai. E Ele nos fala. Aqui na missa nos fala pela palavra, nos fala pela Eucaristia, nos fala pela Assembleia reunida, no dia a dia nos fala pelos acontecimentos, pela sua providência. Nós é que muitas vezes estamos dispersos, estamos desatentos e não ouvimos essa voz do Pai que nos chama.